Tá bom. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro episódio do podcast do Rumo Seguro, um canal criado com muito carinho para inspirar engajamento em cultura de segurança. Eu me chamo Sofia e, junto dos nossos convidados, vamos falar hoje sobre o monitoramento rodoviário de cargas, sendo um parceiro ou um vilão. São meus convidados hoje, Luiz Rustiguel, o diretor da Transcordeiro, e Eulálio Toledo, diretor da Mega Gerenciamento de Riscos. O Luiz é graduado em Administração de Empresas pelo INSPER, pós-graduado em Marketing, em Gestão de Transportes pela Fundação Dom Cabral, atualmente cursa MBA pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. Desde 2011 é diretor da Transcordeiro e anteriormente atuou em empresas como Credicard, Latam e Citibank. Eulálio é oficial da Reserva do Exército, graduado em Direito, pós-graduado em Gestão Empresarial, diplomado em Política e Estratégia e com especialização em Recursos de Defesa. Desde o ano de 2000, atua com segurança corporativa, com ações inclusive de gerenciamento de risco de transporte rodoviário de cargas, junto a embarcadores, transportadoras e armazéns. O Eulálio é também pai coruja de 4 filhos e um praticante de vários esportes, né? Meus queridos, sejam bem-vindos. A palavra é de vocês. Fiquem à vontade. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite oferecido pela Sofia e pela DPA Brasil para participar desse podcast, desse tema que é extremamente relevante para o transporte de cargas no Brasil. Eu participo do projeto Rumo Seguro desde o início da implantação dele, ali no finzinho de 2010 eu já estava um pouquinho envolvido, e em 2011 eu ajudei bastante a implantar ele dentro da Transcordeiro, inclusive, né? Assim, é perceptível a mudança estrutural que um programa desse causa dentro da empresa e nas operações de transporte, né? Uma coisa que você consegue verificar como o início de uma auditoria, de um tipo de projeto desse, lógico, há sofrimento, há pessoas que negam, mas por que eu preciso fazer isso? Gera um certo desconforto, mas quando você vai entrando nos detalhes dos itens que vão ser avaliados, do porquê está sendo avaliado, onde a gente pode ter algum ganho, não só para a empresa, mas para a DPA também, para o transporte em geral no Brasil, é muito interessante, trouxe ao longo desses praticamente 10 anos já muitas recompensas para nós, não só de certificações, mas também realmente da mudança do patamar que a nossa operação mudou. E eu também fico muito contente de poder discutir esse tema com o nosso parceiro, com o Eulálio Toledo da Mega. Ele é um grande mentor meu nesse tema. Eu aprendi muito com ele e há algum tempo já dentro da Transcordeiro mesmo, ele nos suporta nessa gestão, tanto de gerenciamento de risco, como de monitoramento, buscando essa melhoria contínua dos processos e da segurança das nossas operações. Obrigada, Luiz. É uma grande satisfação para o Rumo Seguro ter vocês aí como parceiros. É uma das transportadoras aí que nós, com certeza, temos há bastante tempo na operação. Tem uma grande parcela aí das nossas cargas e, com certeza, uma das nossas transportadoras que estão sempre aí na lista das transportadoras ouro. Então, realmente é muito importante e muito legal ter vocês aqui como parceiros, tá? Obrigado. E aí, o Eulálio. Tudo bem, Eulálio? Tudo bem, Sofia. Eu quero agradecer mais uma vez o convite para participar desse podcast, né? O projeto Rumo Seguro que eu vi nascer, a época lá com Milk Sourcing, né? Quando eu atuava aí na multinacional de alimentos, onde vocês tinham uma subordinação funcional de riscos, né? Exato. E eu fico gratificado de ver o nível de excelência que o projeto de vocês tem atingido, rumo aí aos 449 dias sem acidentes, né? Eu acompanho aí o overview, recebo periodicamente o overview, eu assisto e curto aí os vídeos do canal. Então, eu só tenho a parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês têm realizado. É gratificante e motivante poder participar disso com vocês, né? É também gratificante aqui estar acompanhado pelo Luiz, e
diretor da Cordeiro, ele que me recebeu aqui há 3 anos na empresa dele. Ele, dá para ver aí no vídeo, ele é jovem, muito inteligente, e me deu a oportunidade aqui de assessorá-lo nas questões de risco, né, nas questões de segurança, mitigação dos riscos operacionais, e especificamente no monitoramento das cargas, né, que é a atividade fim da empresa dele. Por vezes participo também das negociações securitárias, muito importantes para termos redução de custos, né, nas operações. E o meu trabalho é exatamente poder mostrar os resultados atingidos para que a gente possa ter uma melhor negociação, né? E é isso. Eu agradeço essa confiança. Parabenizo isso que a gente, nas Forças Armadas, chama de espírito de corpo, né? E vamos lá. Estou à disposição aí para os tópicos. Que legal. Nossa ideia hoje é mostrar aí para os nossos ouvintes um pouquinho de como aconteceu, como chegou, né, o monitoramento de cargas no Brasil. Falar um pouquinho também de como que foi implementado aí nas operações logísticas, até contar um pouquinho de como foi aí com a Transcordeiro. A história da Transcordeiro aí com as exigências de PGR dos seus clientes, como é que eles fizeram aí com esse jogo de cintura, porque pode ser que a PGR de cada um é diferente, então eles vão contar um pouquinho para a gente. Contar também um pouquinho da evolução das tecnologias, de como que foi internamente e também no mercado. As parametrizações de sistema, enfim, nossa ideia é um bate-papo assim bem descontraído para mostrarmos um pouquinho desse case, porque para a gente é um case de super sucesso, né? Então vamos começar aí. Primeiro tema, né? Então, monitoramento de cargas no Brasil. Quando chegou, como e para quê? Eulalio, conta pra gente um pouquinho aí. Legal. Bom, primeiro a gente tem que contar um pouquinho sobre a tecnologia, né? O GPS, o sistema de posicionamento global. Como que surgiu isso, né, Sofia? Porque hoje está na nossa vida, no nosso dia a dia, e como é que surgiu, né? E aí eu até te perguntar se você sabe qual foi o primeiro satélite que foi lançado na órbita, né? Por nós, eu já li humanos. sobre isso, mas eu não lembro. Porque certamente todo mundo vai dizer que foram os americanos, né? E, na verdade, não foram os americanos, foram os soviéticos, né? E aí que tudo começou. Foi aí que os estudos sobre localização e pontos georreferenciados passaram a fazer parte da nossa vida, né? Mas sim, foram os americanos que aprimoraram, né, o desenvolvimento do uso dessa tecnologia e do uso da tecnologia, que a gente tem que separar o que é satélite e quais são os insumos que o satélite entrega para a gente que a gente faça melhor uso, né? Então, o primeiro satélite foi em 1957, ele foi para a órbita, e lá em 72 é que os americanos passaram a fazer melhor uso, né, pelo Departamento de Defesa, mas, efetivamente, aqui no Brasil, Sofia, a gente passou a usar com melhor propriedade em 95, 96, na década de 90, até porque os americanos eles restringiam muito, né, o uso da tecnologia pelos civis. Então, essa disponibilidade do uso do geoposicionamento ela era muito seletiva, e até para os mais antigos, aí, aqueles que tiveram a oportunidade de nos assistirem, eles vão se lembrar que nós tínhamos até um delay de espaçamento do posicionamento apontado pela tecnologia e o que realmente acontecia, né? Na época a gente se falava muito em 100 metros, 150 metros, e hoje isso não existe mais, né? Hoje a gente pega o celular, a gente vai fazer uma caminhada, baixa lá um aplicativo de tracking, né? E fica se enxergando em tempo real, ali, passando até embaixo das árvores, né? Exato. Isso mudou bastante. Essa precisão hoje está bastante afinada, né? Eu até me lembro, Sofia, vou me permitir aqui comentar, a época que eu estava nas Forças Armadas, eu servia num batalhão de infantaria, e eu havia um grupo de artilharia do lado da nossa unidade, e eu via aqueles aeromodelos circulando pela nossa unidade, e a gente brincava muito, dar um tiro de fuzil nesse aviãozinho e tal. Nada mais era do que um GPS embarcado nesse aeromodelo, e a unidade do lado fazia
o aprimoramento do tiro de canhão, né? Projeto inicial de drone era? Projeto inicial, eu não fazia nem ideia disso, né? E olha onde estamos hoje aqui, né? Então eles faziam um ajuste de tiro exatamente se pautando nesses aeromodelos. Certamente tinha alguma coisa instalada lá que eu não sei dizer o que era. Mas eu hoje faço uma analogia com isso, porque lá atrás a nossa própria força já estava utilizando a tecnologia GPS, né? O que nós temos hoje, né, Sofia? Nós temos aí 30 satélites, por volta de 30 satélites ao redor da Terra. E outra curiosidade, na verdade, nós temos mais de 6.000 satélites lançados no espaço, então o homem não faz mal só para o seu planeta, mas como também ele gera lixo eletrônico no espaço, né? Porque é quase impossível fazer manutenção de satélites, né? Ficaria muito caro e é inviável. Então, nós humanos vamos lançando satélites aí para aprimorar a tecnologia. Então, hoje nós temos por volta de 30. Esses satélites aí dão aproximadamente 2 voltas em torno do planeta, né? Tamanha velocidade com que eles giram. Os Estados Unidos, obviamente, é o líder dessa tecnologia, que é o GPS, mas a União Soviética também, a Rússia, também tem a sua tecnologia, e há estudos aí até que a própria China e a União Europeia também estão em desenvolvimento com a tecnologia GPS. Tá? Bom, mas e no Brasil, né? Como eu falei, na década de 90, essa tecnologia foi trazida para o Brasil para fazer o rastreamento dos veículos. Então, aquilo que era usado nos Estados Unidos após o uso militar para fazer logística dos veículos de transporte, aqui nós, como bom brasileiro, superamos, adaptamos, improvisamos para uso na mitigação dos roubos de carga. Então, a tecnologia praticamente veio ao Brasil para atuar no roubo de carga. Foi assim que começou. E hoje a gente bem sabe que ela é utilizada para tantos outros fins. Eu acho que a gente pode falar mais para frente, né? Mas foi assim que ela chegou à nossa terra, Brasília. Eu queria completar só um pouquinho essa primeira resposta do Eulálio. Não sei se eu posso jogar para o nosso foco. Tá? Acho que é jogo bem rápido. Bom, acho que complementando toda essa introdução do Eulálio, que ele fez sobre os sistemas, quando eu cheguei na empresa já tinha um sistema implantado, mas eu lembro que era engraçado, a gente já está falando 2000, 2011, mas eu comentava que eu trabalhava em transportes, comentava de frota rastreada, assim, mesmo em 2011 não era uma coisa tão normal, assim, eu lembro no começo, nossa, mas 100% é rastreado, todas as operações são rastreadas, né, para as pessoas comuns não parecia ser uma coisa, mas pô, é básico, né, a gente tem no telefone, hoje tem no telefone, mas você pensar em 2011, fazia 4 anos que tinham lançado o iPhone, aqui no Brasil devia ter pouquíssimos telefones com essa capacidade, então acho que o público comum não tinha essa noção de como estava essa tecnologia. E já na Transcordeiro, dentro da empresa, óbvio, como o Lali comentou, foi introduzido primeiramente pela questão de segurança, até os próprios softwares, os primeiros sensores são de questão de segurança, sensor de painel, sensor de quinta-roda, sensor de porta, tem você sensor de baú, então obviamente os sistemas foram desenvolvidos para essa questão de segurança, para a relação de roubo de carga em si, né, devido a esse problema que a gente tem no país com relação à segurança pública, mas com o passar dos anos, esse aperfeiçoamento das tecnologias, dos sistemas e das próprias necessidades dos clientes com a DPA, para o monitoramento, na minha visão, tem um foco híbrido. Ele passou a ser de segurança, muito mais hoje. A segurança, óbvio, se manteve, mas passou a ser uma gestão logística, você poder ter a previsibilidade do veículo, poder ter telemetria de veículo. Então, todo esse avanço, ele trouxe uma gama de muita informação, informações muito relevantes e ricas, que hoje a gente utiliza não só para essa gestão logística, mas como a segurança de um outro patamar, não só roubo de carga, mas própria segurança do motorista, segurança contra acidentes e a segurança do público em geral nas rodovias.
Eu acho que eu vou um pouquinho além também, porque a telemetria vem para ajudar também a questão de qualidade do produto, né? É o que eu falo sempre, a DPA, assim como a Nestlé, ela preza pelo primeiro item, assim, acima de tudo, além da segurança, claro, né? É a qualidade dos seus produtos. E aí, se você tem o controle de temperatura do seu baú, principalmente no nosso nicho de mercado, que seria os iogurtes, que tem uma exigência grande aí na questão de manutenção de temperatura, porque se gelar demais congela, estraga, né? Se aquecer demais, a gente perde produto também. Então, assim, é uma questão de qualidade para o cliente. É legal você saber que você produz, na realidade, você compra de fornecedores que fornecem uma grande qualidade para o seu produto, depois você produz com uma mais alta qualidade, depois você armazena em qualidade e você transporta com qualidade, para que a gente consiga chegar no mercado e comprar o iogurte aí mais fresquinho, com a maior qualidade possível, né? Acho que esse é o nosso maior intuito. Então, acho que não é segurança, claro, em primeiro lugar, depois a humanização com o motorista, acho que esse contato, esse monitoramento do motorista na estrada trouxe também uma consciência diferente para o motorista, claro que é ajudado pelas leis, e aí também a questão de qualidade do produto. Então, acho que isso é uma coisa que encaixa na outra, é um quebra-cabeça que vai se juntando aí, a gente só tem a ganhar, até principalmente como consumidor, né? Porque aqui em casa todo mundo adora iogurte, enfim, e é isso, a gente tem que comprar com qualidade. Acho que é bem isso mesmo. Acho que eu vou continuar um pouquinho aqui para o Eulálio explicar um pouquinho para a gente como que foi implantado, né, o monitoramento de carga aí nas diversas operações logísticas. O Eulálio tem muita história para contar e eu acho bem legal a gente pegar esses ganchos, né? Porque são coisas que vão criando memórias afetivas assim na gente, para a gente fixar o conteúdo e aprender mesmo. É isso mesmo, memórias afetivas. E aí eu vou me permitir aqui contar, então, o meu exemplo particular, né? Que você bem conhece também, né, Sofia? Então, quando eu me desliguei lá das Forças Armadas em 2000, eu já tive a oportunidade de profissionalmente já me inserir nessa grande multinacional de alimentos, né? E chegando lá, já estava se falando em rastreamento de veículos, né? Em equipamentos de monitoramento, mas ainda era um trabalho incipiente, porque o mais importante, antes de tudo à época, era você ter um plano, né? E é difícil você desenhar um plano porque você envolve pessoas, você envolve terceiros, você envolve uma gama de situações que não é só colocar um equipamento, né? Você tem que planejar conjuntamente, você tem que fazer uma série de workshops. A época, né? Hoje você faz workshop pela mídia, né? De forma online. E então a primeira coisa que foi feita na época foi criar o que a gente denomina hoje de PGR, né? Plano de gerenciamento de risco, ou de NGR, normas de gerenciamento de risco, enfim, cada empresa denomina da sua forma. E havia uma preocupação muito grande, Sofia, porque os equipamentos eles seriam instalados nos veículos dos transportadores. Então, raramente os embarcadores têm frota própria, né? E na época já não tinha. Então você tinha que exigir o uso da tecnologia. A tecnologia era extremamente cara, a comunicação era extremamente cara, e você envolvia uma subordinação funcional, uma vinculação profissional com funcionários e terceiros. Então, até no contexto jurídico, houve uma demanda bastante custosa, né, para que a gente pudesse fazer uso da tecnologia GPS, do equipamento de rastreamento. Sem contar que a gente não tinha lei para isso ainda, Não né? Era uma tinha, tecnologia engatinhando no Brasil. Então é disrupção total mesmo, né? e a gente tinha que começar, Sofia, porque não tinha mais seguro. O nível de roubo de cargas à época era tamanho que as seguradoras negavam, né, a contratação de uma nova pólice. E quando aceitavam, era inviável até para um embarcador. Então nós tínhamos efetivamente que buscar algo que nos desse, que trouxesse a operação 100% às nossas mãos, né?
E aí, quando nós definimos essas regras aí para transportes, né? Aí sim, a gente buscou junto às empresas à época, as pioneiras, e eram poucas. Na verdade, eu posso dizer que eram duas, né? Que é desnecessário até mencionar o nome, mas uma de uma celebridade aí do automobilismo e outra aí que não existe mais, mas era de uma grande empresa aí do ramo de construção e de embarcações, enfim, eram as pioneiras, né? Então partimos aí para a negociação junto a essas empresas, e quando eu digo partimos, foi o embarcador, e eu participei desse processo. A gente chamava essas empresas que detinham a tecnologia para achar a melhor forma. Então era um grande brainstorm, né? Porque nós não conhecíamos quem era dono da tecnologia e ia nos engolir com tamanho conhecimento, ou pouco conhecimento até, porque elas não estavam muito tempo na área. Foi um pega para capar, como se diz aí no jargão, né? E o que houve de surpresa, Sofia, é que a companhia ela bancou ela bancou esse projeto. Então ela comprou os equipamentos de ambas tecnologias. Houve uma primeira fase, depois uma segunda fase, e ela financiou as tecnologias para os seus transportadores. Então eu posso dizer que foi uma ação inédita e vencedora. Você sabe quais são os resultados, imagino que devam estar bons até hoje. E isso também favorecia o prestador de serviço, né, o transportador, porque ele também podia explorar comercialmente o uso dessa tecnologia, que era recente, né, como forma de vanguarda. Ela estava na vanguarda da qualidade, do controle dos seus caminhões, enfim, era algo moderno mesmo na época. Né? E dessa forma que nascia o uso do rastreador, né, com as tecnologias, com as operações logísticas, né, e de uma forma, como eu disse, bastante custosa, bastante onerosa e bastante dificultosa, mas eu creio, não, eu tenho certeza que valeu muito a pena. Na época, a tecnologia de comunicação era muito cara, né? E aí a operação logística tinha que, eu coloquei até colocar outro jargão aqui, eu gosto muito de jargão, de girar os pratinhos para não onerar muitos custos, porque isso certamente iria para o custo de frete. Então foi dançamos um samba aí bastante nervoso à época, mas eu sei que valeu muito a pena. Foi dessa forma que eu posso dizer que a tecnologia foi inserida nas operações logísticas. E eu tive a oportunidade de participar disso. Isso é legal. A gente, teoricamente, pagou para ver, entregou a tecnologia para as empresas que eram, assim, os parceiros escolhidos, vamos falar assim, para o projeto, e aprendemos juntos, né? É aquele negócio, você aposta numa ideia, ela pode te trazer segurança, pode te trazer mais qualidade, por que não? Acho que foi disruptivo e, enfim, estamos aí hoje, ganhamos conhecimento com tecnologia e trouxemos benefícios para todo mundo. Como que foi com a Cordeiro, Luiz? Conta um pouquinho para gente. Foi uma decisão bem corajosa, realmente, para você dar esse salto é bem complicado. Eu lembro comentários, né? Transportadoras normalmente são empresas familiares, mesmo eu fora eu lembro dessa questão de custos, assim, essas histórias que eu gosto, eu ouvia de outra maneira, mas eu lembrava do custo absurdo que era comentado, se pagava por caractere, né? Uma troca de mensagem por caractere, mas hoje em dia, né? Não existe. Então mudou muito. Quando eu entrei, como eu comentei, nós já tínhamos a tecnologia, né? Ela já estava implantada, inclusive principalmente com esses primeiros fornecedores, né? Então nós fizemos parte desse primeiro, vou chamar desse primeiro lote de empresas de transportadoras que tiveram acesso a esse recursos. Ouvi histórias também dessa negociação que o Olário comentou, era fornecedor 1 na sala 1, fornecedor 2 na sala 2, tentar fazer algum mix desses equipamentos. Então, desde o começo nós utilizamos essa tecnologia, óbvio, nós já passamos por várias fases,
né? Então, nós éramos 100% de uma tecnologia, passamos a ser, em determinado momento, quando eu já estava atuando na empresa, uma empresa híbrida, então tinha determinados equipamentos de um fornecedor, outra parte de outros, mas mais ou menos uns 5, 6 anos nós também tomamos uma decisão um pouco mais firme de trocar todos os nossos equipamentos para uma tecnologia só, que nós enxergamos uma evolução muito grande nela, não só da questão de segurança, como a questão que a gente comentou da parte logística, controle de temperatura, mas também uma nova, eu diria, uma nova coisa que foi colocada dentro do transporte, que foi a questão da legislação de motorista e controle de jornada. Então, nós resolvemos abraçar esse parceiro que nos dava uma solução só, para nós podermos fazer toda a nossa gestão dentro da plataforma deles, né? E está sendo bem interessante como a gente está lidando com isso, aprendendo também com essa tecnologia e tocando as operações dessa maneira. E olha, estamos falando aí de 21 anos, a partir do primeiro pontapé inicial com tecnologia, né? 20 anos. Faz parte da maturidade. Faz parte da maturidade dos sistemas, faz parte da maturidade das empresas, faz parte testar aí várias tecnologias. Acho que para quem está começando hoje no mercado de transportadoras aí, talvez eles já venham aí com um conhecimento um pouquinho maior, mas sim, vamos ter outros aprendizados por aí, né? A tecnologia não para nunca e acho que faz parte você aprender para ser mais seguro, você testar novas tecnologias para ser mais seguro, acho que faz parte de todos os negócios. E se não é assim, se a gente não se joga de cabeça com transformação digital para as empresas, hoje a gente fica para trás. Vai ser difícil você conseguir como transportadora, como indústria, não seguir por essa linha, não ter a digitalização dos seus processos, não ter aí a digitalização de tecnologias, veículos aí monitorados, rastreados. O grande X da questão é como fazer isso sem ser invasivo, sem invadir a privacidade, por exemplo, de um motorista, sem invadir a privacidade dos seus colaboradores, cumprindo tudo que as PGRs dos clientes pedem. Como que foi? Como que é a história da Cordeiro aí com essas exigências de PGR? Como que vocês fizeram esse jogo de cintura para conseguir atender vários clientes ao mesmo tempo? Conta um pouquinho para a gente, Luiz. Eu como gestor, de uma época, eu fui realmente o homem de frente da questão de gerenciamento de risco. Eu ouço PGR, eu lembro da cara do Eulálio, né? Então, tem essa... Porque justamente nós tivemos... É uma documentação pesada, o nível de exigência é muito alto, né? Principalmente nas operações Nestlé e DPA. Não só a questão temos o PGR dos clientes, ok, temos o PGR da seguradora também, e tem muita diferença entre um e outro. E eu acho que vai na mesma linha da questão da auditoria do Rumo Seguro. Ah, mas agora eu tenho que cumprir isso. Não é que, infelizmente, tem que cumprir isso, porque pode chegar realmente no nível que o Eulálio de seguro de carga, pode ser não aceitar o risco do próprio seguro da frota, devido à quantidade de acidentes que você pode ter, né? Os prejuízos podem ser muito altos, né? Mas qual foi o nosso approach para essa questão? Nós sempre primamos por ser o mais restritivos possíveis. Então, de toda a gama de PGRs que eu poderia ter de todos os meus clientes, nós não segregamos assim, não, agora é uma carga DPA, então a gente segue só o da DPA. Agora é uma carga Nestlé, eu vou seguir o Nestlé. Não. Qual que é o mais restritivo de todos em todas as questões? O DPA é mais restritivo nesse ponto, então esse vai ser o PGR Transcordeiro nesse ponto. É legal. O Nestlé é mais restritivo nesse ponto, então esse vai fazer parte do PGR Transcordeiro. Então nós fizemos uma amálgama assim de todos os PGRs que nós tínhamos na mão e montamos o nosso sendo o mais restritivo possível, não importando a carga que é. Mas esse PGR é para uma carga de acima de, por exemplo, R$500 mil. Não interessa. Sendo uma carga de R$50 mil, eu vou seguir o mesmo PGR,
manter a operação padrão e não ficar confundindo muito. Você comentou dessa questão do motorista, né? Eu não tenho que ficar mudando muito o procedimento ali na ponta e confundindo o motorista. Então, eles não são exclusivos, né? exato. Ah, não, agora você pode parar em determinado posto porque essa carga é de baixo valor? Não, você não pode parar no geral, então, porque eu vou restringir ao máximo, manter minha operação o mais segura possível. Não é simples, é uma documentação que tem que ser revista o tempo todo, exigências mudam, clientes mudam, são agregados, e esse treinamento, tanto com o pessoal do monitoramento quanto com os motoristas, tem que ser constante. Eu vou mudar um pouquinho, trazer um pouquinho mais, não só de história, mas um pouquinho da evolução de tecnologias no geral. Fala um pouquinho dos sensores, dos atuadores, de como que é feita a comunicação, telemetria. Vamos pensar também um pouquinho que hoje em dia muitas frotas fazem aí o monitoramento via smartphone. Então, nós temos aí tantas tecnologias. Como é que foi isso para vocês? Conta um pouquinho para a gente. Houve uma evolução, obviamente não preciso dizer, tamanha, tanto no equipamento quanto na comunicação. Né? A tecnologia se comunicava de forma analógica, então eu já mencionei lá atrás que o custo com comunicação era altíssimo, a gente tinha muita área de sombra, porque nós não tínhamos o que nós temos hoje, que são as antenas, para facilitar o entendimento, as antenas de telefonia espalhadas pelo país, né? Inclusive antenas essas que são compartilhadas pelas diversas operadoras, por isso que nós temos uma cobertura bastante extensa hoje para a comunicação, tanto do posicionamento quanto das mensagens trocadas, né? Partimos, obviamente, para uma tecnologia de comunicação digital, hoje o GSM. Isso tornou o custo do equipamento, o custo da comunicação e, obviamente, a transmissão, a cobertura dos dados bastante satisfatória. Hoje a gente raramente tem áreas de sombra, temos ainda, mas raramente a gente encontra hoje áreas de sombra ao longo das nossas viagens. Né? O que eu posso dizer? Hoje o sistema é acessível, como você bem mencionou, Sofia, hoje você consegue fazer o monitoramento com o seu celular. Eu também me lembro que, outra curiosidade, meu pai foi assaltado e o celular dele caiu no chão do carro, lá, né, no assoalho. E incrível foi a forma foi a forma que nós utilizamos para localizar o veículo dele, né, com apoio policial e tudo mais, fazendo rastreamento do celular dele. Então, rastrear hoje, você rastreia qualquer smartphone. Então, o que favoreceu a tecnologia, obviamente, foi a comunicação. Porque empresas hoje que produzem o hardware são tamanhas, mas o que vale mesmo como ponto focal para que você possa ter efetividade de uso é a comunicação. E, obviamente, se essa tecnologia que você vier a adquirir ela não existir futuramente, você vai migrar para outra. Mas se essa tecnologia não se comunicar bem, uma tecnologia, obviamente, de um celular, aí você tem que partir efetivamente para uma outra oportunidade. Um breve histórico, então, Sofia, o que eu posso dizer para você é que os equipamentos hoje estão bastante acessíveis, né? Tanto para as empresas, para os transportadores, para os próprios embarcadores, quanto para os particulares. Então, hoje os carros já vêm com tecnologia embarcada. Hoje nós temos a tecnologia embarcada nas embalagens, né? São as famosas iscas eletrônicas, que favorecem aí as investigações pós-evento. Então, houve sim eu posso dizer que houve, historicamente, uma evolução tamanha. Nós vamos falar, sim, sobre a telemetria mais para frente também, mas hoje você não usa a tecnologia como no passado para mitigar roubos, você usa para controlar jornada, lead times, enfim, nós vamos comentar sobre isso. E mais do que isso, nós estamos evoluindo aí também para controle de emissão de gás carbônico, né? A gente assiste
o motorista dentro da boleia, a gente assiste o motorista fora da o motorista, a gente assiste a viagem fora da boleia, a gente analisa o consumo de combustível, né? Então, mais do que, como eu disse, mais do que enviar sirene ou bloquear efetivamente os veículos, a gente utiliza hoje a tecnologia para gestão da frota, né? Para gestão da frota e para gestão também dos funcionários. Houve uma migração assim tamanha que quem sabe fazer bom uso obtém bons ganhos também com o recurso. Isso é legal, porque vai além do controle no geral, né? Você começa a fazer uma manutenção preventiva de acordo com o que está acontecendo exatamente com o seu caminhão. Você só vai tirar a peça se realmente aquela peça estiver demonstrando falhas. Acho que é muito legal você ter esse tipo de informação na mão, mas acho que um ponto que você tocou e que realmente toca no coração de todo mundo hoje em dia é a sustentabilidade. A emissão de CO2, eu acho que é você poder mostrar para o motorista que se ele acelerar menos numa subida, se ele usar com maior inteligência a aceleração e a frenagem, ele vai economizar combustível. E não é só questão de economizar combustível porque eu não quero gastar com o posto de gasolina. Eu estou economizando combustível porque eu estou emitindo menor CO2 também, eu estou sendo mais sustentável. Então, acho que assim, esse é um tema que ganha o coração de todo mundo hoje em dia. Quantas marcas aí deixaram de vender por não ter uma política legal? Quantos produtos estão surgindo aí no mercado porque são veganos, porque não agridem a natureza? Acho que é uma tendência de mercado e é uma tendência muito forte. Legal saber que transportadoras, enfim, a Cordeiro está cuidando disso também, está nessa linha da sustentabilidade. Isso é muito legal, é muito prazeroso para a gente ouvir isso. E aí, sobre a parametrização e automatização de veículos, como é que vocês fazem? Conta um pouquinho também para a gente. Junto com o equipamento, hoje, mais do que nunca, é o software, né? Porque para falar com ele, nós precisamos de um sistema, né? Uhum. Até no mercado é o que se chama de SaaS, né? O software para o serviço, né? Ele prestando serviços para a gente, né? E realmente sem ele hoje a gente não tem condição de fazer uma boa gestão, né? Através do software, quando a gente fala de parametrização, efetivamente, como o Luiz colocou, a gente destrincha o PGR dentro do software. E também nós vamos falar mais para frente que isso é o que incomoda o motorista, porque ele não sabe que é uma máquina, que é um sistema falando com ele, e muitas vezes não o próprio operador, né? Nós vamos falar sobre isso. E esses recursos, Sofia, são os que nos dão aí em tempo real, né? Um apontamento de uma ocorrência, como eu falei também, se o prazo de trânsito vai ser cumprido, se houve algum desvio, se a jornada está sendo extrapolada. Enfim, ela fala em tempo real para que a própria operação possa tomar ações imediatas de correção, né? Ou até de comunicação, para que não haja, inclusive, uma ruptura de produção, né? No caso de uma não chegada de um insumo. Uma matéria-prima, isso. Né? Principalmente. Principalmente. Então, quando a gente fala de parametrização e utilização de software, a minha pergunta até eu deixo para vocês. Se vocês acham que é possível, por exemplo, numa gerenciadora de risco, um operador a fazer uma gestão de 100 caminhões em trânsito, com altos valores sendo transportados, ou mesmo com um refino de atenção? Eu digo que não. Então, a necessidade de software e da boa parametrização deles é condição sine qua non para que a gente tenha uma boa prestação de serviço, né? Ou uma prestação de serviço segura, né? A gente pode falar também é que, nesse sentido, o motorista acaba interagindo com a máquina, né? Então, ele se incomoda. Então, ele vai abrir a porta num lugar onde o PGR não permite, ou ele vai dar uma parada por qualquer que seja o motivo, o software vai interagir com ele. Vai haver um bloqueio, vai haver uma sirene, vai haver um alerta dentro do próprio veículo, que é dentro das parametrizações, até para que a gente não incomode tanto o motorista, mas é o software falando com ele, é o sistema, é a parametrização interagindo com o motorista.
E isso incomoda muito eles, porque apesar de nós explicarmos isso nas integrações, né, nos treinamentos, nas reciclagens, é difícil fazer o motorista entender. E também nós vamos falar do comportamento deles mais para frente, né, Sofia? Que, na verdade, é uma exigência do próprio cliente, é um processo de qualidade da sua empresa, mas devagarzinho, com bastante carinho, atenção, a gente vai conseguindo fazê-los aí interagir também com a máquina, com o sistema, e o Luiz pode dizer melhor do que eu aí se a gente obtém bons resultados ou não. E acho que eu acredito que é um trade-off que a digitalização traz para as operações, né? No começo você não tinha um sistema totalmente automatizado, você tinha diversos operadores, cada operador conseguia trabalhar com 10 veículos, 15 veículos, né? Hoje uma gerenciadora consegue trabalhar de repente com 100 veículos, um operador consegue gerenciar 100 veículos, por quê? Porque você gerencia no fundo a exceção. Se você tem do software que te suporta, você coloca, como o Eulalio gosta de falar, você tem que cuspir o PGR dentro do sistema, o motorista fazendo a coisa correta, ele não vai ser incomodado, mas se ele não... E essa discussão interna é muito... você tem uma motorista, porque o gerenciamento de risco não deixa eu trabalhar. Do outro lado é o gerenciamento de risco, mas o motorista não cumpre. Esse conflito de interesse, ele tem demais e não tem jeito. A minha postura para o motorista eu falo, tá bom, se você fizer tudo certo, o gerenciamento de risco não vai nem saber que você existe. E para o gerenciamento de risco, se o motorista fizesse tudo certo, você tinha que estar em outra profissão, né? Então, isso tem que ser muito bem azeitado, como o Eulari comentou, com o suporte do software por cima, para poder ser uma operação eficiente. Onde o software pode agir, eu vou usar ele o máximo. A gente brinca interno. Se nós tivermos a capacidade técnica, nós temos uma Ferrari embarcada em cada veículo da nossa operação. Então, a gente tem que tentar utilizar no máximo possível essa ferramenta e, realmente, na exceção, aqui eu vou tratar com o operador específico ou alguma coisa realmente muito fora da regra que eu vou ter que tratar. Então, esse acho que é o principal do dia a dia de gerenciamento de risco. O quanto automatizar e o quanto deixar na mão dos operadores. É legal. E hoje a gente já fala em câmeras, né? Câmeras filmando a boleia do caminhão e que pegam aí momentos de distração, momentos de motoristas aí pescando ao volante, porque a gente sabe que uma dor de barriga para o caminhoneiro, mas o sono não. Eu não sei o porquê eles não conseguem fazer essa associação de segurança, cara. É segurança igual. Mas não, eles não param. Então, assim, acho que eu tenho um case de um amigão nosso aqui, de um grupo de segurança que a gente participa, de uma empresa aviação de ônibus. Os motoristas inicialmente eram completamente contra a tecnologia dentro da cabine, porque eles achavam que eles estavam sendo vigiados o tempo todo. É muito parecido com a questão da telemetria no veículo também, do monitoramento online ali falando com o motorista, mas ali, mais do que tudo, ele está sendo filmado o tempo todo. E eles não queriam de jeito nenhum. Até que aconteceu um primeiro acidente na frota, e nesse acidente o motorista não foi declarado culpado, porque a pessoa se jogou na frente do ônibus. Então, assim, depois disso, todos os motoristas só queriam o veículo com a câmera na cabine. Porque eles entenderam que aquilo não estava ali só para colocá-los em uma situação constrangedora. Estava ali para mostrar também que eles são bons motoristas. E que, infelizmente, quando acontece um acidente de um veículo de grande porte com um pedestre, um veículo de pequeno porte, a primeira coisa que a mídia fala foi o caminhoneiro que provocou, o caminhoneiro é o culpado, ou o motorista do ônibus, enfim, a frota pesada é sempre vista como o vilão da história. E quando a gente tem esse tipo de tecnologia embarcada, você consegue mostrar para o motorista que não é bem assim. Eu estou aqui para te ajudar também. Motoristas que passaram aí por furtos e roubos,
e que foram salvos, vamos falar assim, pela tecnologia, com certeza já não estão mais contra ela. Como é que vocês fazem para preparar os colaboradores de vocês para essas mudanças, para a inserção de tecnologia no dia a dia deles? Como que vocês fazem? Porque realmente tem que ter um jogo de cintura e tem que mostrar sempre os dois lados, né? Como até o Eulari comentou, a tecnologia vem tão rápido que até nós, os gestores, não conseguimos nos adaptar tão rápido. Imagina justamente a ponta, né? Não o motorista profissional, ele tem diversas responsabilidades e também hoje, antigamente a gente via, mas eu sou só motorista, eu só dirijo, né? Hoje em dia, internamente a gente brinca, não é mais só motorista, é um gestor de unidade móvel, porque tem a questão de direção, tem a questão de informação das entregas, tem a informação da própria gestão do veículo, e esses parâmetros são diversos, a gente vai até comentar mais para frente o que a gente pode utilizar, mas qual que é o nosso approach nesse tema? Os motoristas, quando entram na empresa, eles passam por uma integração de 2 dias. Então, não é simplesmente, eu analiso uma carteira de trabalho, eu analiso o currículo, tem experiência, coloca dentro da operação. Não é. Então, eles têm uma integração de 2 dias com todas as áreas da empresa, aqui não falando só especificamente com RH, com a parte de logística, com a parte do nosso centro de operações e uma parte muito bem específica com relação à parte de gerenciamento de risco. Então, tem a questão de quais são as regras, quais são as macros. Acho que a gente não comentou o que são macros, mas são mensagens pré-determinadas, ações que estão no sistema, que são, na verdade, atalhos para facilitar o motorista, quando ele deve usar cada uma dessas macros. Então, tem toda essa parte com o gestor realmente do gerenciamento de risco, tem essa demonstração do PGR, isso sim é parte imprescindível do processo, tem que ser sempre reciclado, não tem jeito, ele tem que entender o porquê. É como a Sofia acabou de comentar. Pô, mas por que eu preciso de uma câmera? Por que eu preciso mandar essa mensagem na hora que eu paro? Por que eu preciso mandar uma mensagem que eu estou abastecendo? Então, essa é mais ou menos uma catequese nessa questão de segurança. Olha, se você mandar essa mensagem, toda a carga está em risco, pode ter um problema securitário, por que esse procedimento tem que acontecer? Então, isso principalmente para motorista um pouco mais antigo, que é da época que não existia rastreador até, não existia Nossa, é uma coisa um pouco mais complicada, tem que ser com muita calma. Então, além da integração e dos treinamentos, a linha entre os nossos motoristas e o monitoramento, ela está sempre aberta para questão de dúvida, se quer revisar algum procedimento, se o próprio motorista percebe que tem algum problema no equipamento, olha, meu sensor de porta não tá funcionando, tá difícil para eu abrir o baú. Então, o motorista tem que ser muito parceiro nosso também para utilizar o sistema corretamente, cumprir os procedimentos e garantir também a disponibilidade dos veículos, né? Senão, de repente, eu posso chegar numa fábrica, em um CD, carregou tudo, mas o baú não está travando, né? Então, ele tem que também estar prevendo isso, ajudando a gente nessa questão, e treinamento é parte essencial do processo. Acho que o monitoramento veio para mostrar para o motorista que é que nem um casamento, né? Quando você coloca a aliança no dedo é para você lembrar que você nunca mais vai estar sozinho. Ele nunca mais vai estar sozinho, ele vai ter sempre alguém ali para conversar, para mostrar para ele o que está acontecendo, ou então para ele colocar também o que está passando com ele no dia a dia. Motoristas de longa jornada reclamavam muito da solidão na boleia. Hoje ele não tem mais, ele tem com quem falar, ele tem como colocar aí na hora que acontece os seus problemas, para que tenha alguém ali por trás olhando o que está acontecendo. Acho que é legal. Hoje, pegando um gancho na questão de entregas e tudo mais que você me falou, acho que todo mundo tem a oportunidade de comprar online, né?
e saber que é legal você acompanhar o seu pedido online até ele chegar na tua casa. Eu acho que isso traz um gancho, um aprendizado também para o motorista. Porque antigamente eles diziam que para o cliente saber a hora que vai chegar o produto era. Ai, não precisa, ele sabe que vai chegar. Ele sabe que em 5 dias eu tô ali, né? Mas acho que quando ele começa a comprar, ele começa a ter acesso a essas compras online, ao rastreio da sua encomenda, ele começa a entender um pouquinho melhor a importância do trabalho dele. Aonde que chega a informação. E como é satisfatório você comprar e saber como é que está a sua mercadoria até ela chegar para você. A importância da profissão deles e a importância do zelo deles por tudo que está acontecendo na viagem. Acho que é legal. Acho que o principal é tirar a assimetria de informação. Você comentou, né? Tudo bem, eu saí daqui agora. Eu lembro, de novo, voltando comentários antigos. Como você rastreava veículo anteriormente? Liga no posto. Passou no posto? Passou na área? Não, passou. Não passou no posto, já começa a nascer cabelo branco de preocupação anteriormente. Hoje a gente tem o imediatismo de saber como as coisas acontecem. É justamente o que você comentou, o próprio motorista como consumidor também exige isso, né? Então ele tem que olhar o processo invertido. Pô, se eu gosto disso, provavelmente a minha empresa também precisa disso para fornecer para o cliente dela e seguir esse ciclo, né? Que no fundo é um ciclo virtuoso da gente saber poder estar gerenciamento tudo. A gente só consegue aquela máxima, né? Eu só consigo gerenciar o que eu estou enxergando ou o que eu meço eu tenho informação. Se eu solto um caminhão em Araras hoje e daqui a 5 dias eu acho que ele tem que estar em Fortaleza e nesse processo eu fico dormindo, né? Não tem como, né? Então realmente quebrou diversos paradigmas que melhoraram demais essa questão operacional de informação. A informação de rastreamento ela é muito rica. Você tendo uma equipe que consiga realmente minerar esses dados, enxergar alguns indicadores que a gente vai comentar aqui um pouquinho para frente, são informações assim extremamente críticas para a operação. Isso é bem interessante. Acho que pegando um gancho um pouquinho na pergunta que eu já ia fazer para vocês, quais são as estratégias que vocês adotam aí para mitigar esses impactos, né, homem e máquina? Como que é feito? O que vocês adotam? Essa questão Sofia, que você comentou do impacto, ela vai ser sentida sempre, né? Por mais que assim, hoje você tem equipamentos touch, equipamentos que são intuitivos. Antigamente era digitar praticamente tudo. Hoje não, hoje são as telas acessíveis ao toque, a questão da macro facilita muito, mas é um equipamento que está em constante evolução. Software deve ter muda a cada 2, 3 meses, você tem uma atualização de sistema, né? Então, esse desafio, ele é muito grande, como eu acabei de comentar. Alguns profissionais mais sênior têm essa dificuldade. Óbvio, a gente brinca assim, para utilizar o WhatsApp é fácil, mas quando é de repente para usar a parte de rastreamento, aí fica difícil, YouTube, né? então, nem se fala, é rapidinho para aprender. Exatamente, não, mas essas ferramentas ajudam a ele enxergar que a ferramenta, no fundo, é igual, né? Ali na ponta, seja trabalhando, seja conversando com a família, então, mas volta também aquela questão do que a gente falou antes, de treinamento, a constante lembrança, constante comunicação com ele do porquê o PGR é importante, tentando facilitar. A gente já chegou na empresa, à época, a ter 35 macros. Como é que eu não ia saber fazer, o Eulalio não ia saber fazer, assim, tinha que ser PhD para poder trabalhar na operação. Essa foi uma grande parte do que o Eulalio trouxe para a gente. Às vezes a gente quer ir muito no detalhe da operação e acaba se perdendo nesses detalhes. Então, tem uma diminuição nessa questão de macros, a parte que a gente comentou também de tentar fazer um sistema de macro e um PGR próprio que agregue todas essas macros para os mesmos clientes. Imagina também, como a gente comentou, olha, o PGR do cliente tal, o PGR do cliente tal. Olha, a macro do cliente tal, o kit de macros do cliente A, kit de macros do B. Então, a gente tenta simplificar isso ao máximo na ponta, né, sem tentar
tirar muito o foco dele. Como a gente tenta mudar isso também? A gente oferece programas de recompensa aos nossos motoristas, baseado nessa informação de condução de veículo. Ó, se você fizer tudo corretamente, você vai ter uma premiação, se você respeitar a regra, ter uma direção eficiente, né? Você tem maneiras de atrair o motorista para o seu lado, tentar ele manter o mais alinhado com o nível alto que nós queremos na nossa operação. E lembrar, no final de todos, que não é a família dele pode estar na estrada também quando ele tá dirigindo, né? Então, assim, nós queremos manter um nível de excelência na nossa operação, nós queremos que eles, tudo isso nós fazemos para eles também, para que eles possam voltar para as suas famílias, sãos e salvos, que a carga de vocês, de todos os nossos clientes, cheguem no destino sem problema, os veículos também retornem da maneira que saíram para a nossa garagem, então, sem afetar nenhum bem externo, nenhum bem público. Então, tudo isso é como você comentou, a engrenagem e o fluxo tem que estar seguindo direitinho. Se ele cumprir tudo isso que já vem, o Lário mesmo comentou, já está 20 anos nesse mercado. Olha o quanto de conhecimento, às vezes você fala assim, um PGR, tá bom, um documento de 15 páginas. Ali tem um conhecimento, hoje vou chamar até de embarcado, de tão grande, de tantos anos de operação, que óbvio, não vai entrar na cabeça de ninguém tão fácil, mas esse conhecimento tem que ir sendo construindo aos poucos, para também manter na nossa operação os melhores. Tem motorista realmente que não quer seguir, mas isso também você tem qualquer profissional que não queira seguir os procedimentos. Então nós temos que fazer essa limpeza, manter os melhores mesmo, por isso que a gente faz esses programas de recompensa, para tentar atrair eles para fazer o melhor possível, para poder ser um motorista nosso e um motorista para operar para vocês, por exemplo. Acho que hoje não é só no mercado dos motoristas, né? Em qualquer profissão, ou você se atualiza, ou você cuida do conhecimento que você tem, ou você tenta aprender, por exemplo, com a PGR, né, de todos os seus clientes e se tornar melhor a cada dia, ou você está fora. Acho que, infelizmente, a pessoa que não consegue se adequar à tecnologia de uma transportadora, por exemplo, para um outro trabalho, ela vai ter que se adequar à tecnologia do outro trabalho. Então, não tem mais pode ser aquela que cachorro velho não aprende truque novo. aprende. Não tem essa. Ou aprende, ou vai ter que aposentar mesmo. É isso. E a Cordeira, vocês têm uma quantidade de motoristas aí de muito tempo de mercado na carteira de vocês. A gente vê que são motoristas bem mais velhos e com muito mais experiência e que se adequaram à tecnologia. Sim. Então, assim, é um case de sucesso assim, para a gente também bem legal. São motoristas que pouco reclamam, por exemplo, da forma como o monitoramento é feito. É claro que monitoramento é monitoramento. Ele precisa estar ali para organizar a casa. Mas eles reclamam muito pouco. Então, isso significa que temos motoristas aí muito legais na operação. Sim, a operação ela é difusa, é engraçado. Às vezes você pega motoristas antigos que falam, nossa, de repente o monitoramento começou a me apertar mais, né? Por que isso? O que vocês mudaram? Né? Aí, de repente, outro motorista que é recente na empresa tem a opinião totalmente ao contrário. Nossa, não, o gerenciamento de vocês é tranquilo, o pessoal é educado. Então, a percepção dos motoristas é muito difusa. Assim, não sei se dependendo da carga que ele transportava antes, como você comentou, tem motoristas que trabalham na empresa há 30 anos, 25 anos. Então, eles vieram aprendendo junto com a gente essa questão. É bem interessante ter essa percepção, até do lado de vocês, né? Do lado da DPA, mostrando para a gente. E acho que o mercado de caminhoneiros aí, a gente vê que tá diminuindo, né? As pessoas acabam que
migrando para outras profissões. Como que vocês estão fazendo assim para reter aí os melhores talentos? Como que é a política de vocês assim? O que vocês estão pensando aí para o futuro? Porque o pai que é caminhoneiro hoje ele está incentivando o moleque a estudar, a ser engenheiro, a cuidar de software, a fazer administração. E dificilmente os pais estão incentivando a molecada aí a ser caminhoneiro também. Claro que se está no sangue ele vai. Eu sou de família de caminhoneiros aí com pelo menos 4 gerações. O vô, o pai, o filho, o neto, todo mundo no caminhão. Mas está difícil. Como que a Cordeiro tem feito para reter esses talentos e para pescar no mercado aí os melhores talentos? O primeiro, acho que faz a questão de manutenção, acho que tem essa questão justamente do trato com o motorista, né? Nós temos pessoas específicas para fazer esse trato com o motorista. A questão de GR, assim, a empresa é muito aberta a conversar com o motorista, então acho que essa parte é importante, né? Isso é um dos pontos. Esses programas de recompensa baseados na produtividade, nós tentamos ser diferenciados no mercado para eles terem um nível salarial interessante, né? Óbvio, eu tenho um motorista que pode carregar esse nível de cargas, então ele consegue variar ali dentro o nível salarial dele, não é simplesmente um salário em carteira, não. Então, está agregado essa produtividade dele nisso, para que a gente é muito interessante para sair, como você comentou. Tem motoristas de anos, muito grande, diria que 30%, 40% dos nossos motoristas têm mais de 10 anos de empresa, mais de 8 anos de empresa. Chegamos a ter motorista ele saiu agora há pouco para se aposentar, mas ele fez quase 35, 36 anos de empresa, com a gente desde do começo. Então, eu acho que essa parte é muito interessante. Então, a gente já tentou e continuamos fazendo vários programas na verdade, de criação mesmo de motoristas, atrair motoristas que são que têm a carteira, por exemplo, a categoria E, mas são motoristas de ônibus. Você comentou de viação, treinar esses motoristas, um programa de treinamento que já chegou a 3 meses para fazer esses motoristas virarem motoristas carreteiros mesmo, então trocar de função dentro de motorista. Nós temos parcerias também, principalmente com o Sistema S, com o SESC Senat, que também nos atrai motoristas e nos oferecem esses motoristas. Então, ou nós fazemos um programa interno, ou nós utilizamos o programa do SESC Senat para treinamento. A gente chama isso de motoristas trainees. Nós estamos tentando, de várias maneiras, manter os caminhões com motoristas. Caminhão parado sem motorista é pecado dentro de uma transportadora, né? Então, as estratégias são diversas, como eu comentei. Tem a questão da remuneração, tem a questão do próprio trato com o motorista, tem a questão do equipamento, tem os melhores equipamentos dos melhores fabricantes, com uma potência adequada. Isso também é muito importante para ele. Como você comentou, ter uma viagem longa, tem a solidão, mas se ele está num caminhão bom, num caminhão mais novo, com um câmbio automático, ar-condicionado, coisas que antigamente, o pessoal brincava comigo, não, o caminhão era o câmbio pescoço duro, você ficava forte só no braço direito, a dificuldade que era tamanha de dirigir o veículo. Hoje não, hoje eles têm o mesmo conforto que nós temos nos nossos carros particulares, né? Então, qualidade de vida, né? Tudo isso faz parte. Tem a questão nós não fazemos também muita troca de veículo, então nós tentamos, o motorista parou para uma folga, o veículo dele fica parado também para uma manutenção, para não ter esse incômodo de troca muito de veículo. O motorista dentro do veículo dele, ele cuida mais. Cuida, né? É a casa dele, isso é legal. Exatamente essa questão que nós tentamos gerenciar, como o Olavo falou, os pratinhos dele, os pratinhos o pratinho dele em gerenciamento de risco, mas o nosso prato como diretoria, você tem mais variáveis ainda para fazer essa gestão e tentar manter os motoristas. Eu diria que é um mix entre estratégia e arte.
Isso é legal. E a profissão de caminhoneiro é uma profissão legal. Você imagina você poder conhecer o mundo todo, o Brasil todo. A gente tem caminhoneiros que vêm da Argentina, do Chile, que visitam a nossa unidade. Eles têm tanta história para contar, tantos lugares que conheceram, né? Eu acho que faz parte da profissão e faz parte do motorista ser descolado para garantir que ele conheça lugares diferentes, ele conheça culturas diferentes e ele enxergue isso como uma possibilidade do trabalho dele. Sim, e também uma questão que agora que eu relembrei melhor, uma questão que entrou também junto, até com a legislação, antigamente motorista queria rodar, né? Rodar, ficava 30, 40 dias fora, você tinha que insistir para dar folga para o motorista. Isso é uma coisa que também nós tentamos fazer o melhor possível, que é dar essas folgas para o motorista nos períodos corretos. Então, por mais que ele fique 20 dias fora de casa, quando ele retornar, o veículo para manutenção, o motorista para também, ele sabe que isso é política da empresa, fazer o melhor possível para ele ter as folgas dentro da casa dele, por mais que a legislação permita que seja dada fora. Então, por exemplo, na fábrica de Garanhuns, não vou carregar em Garanhuns agora o feriado inteiro. Eu poderia chegar para o Eulália, Eulália, eu estou te dando folga da manhã do dia 9 até o dia 12, tá? Não vai ter carregamento. Mas como assim? Eu vou tirar folga fora da minha casa? Pela legislação seria permitido, mas nós cortamos essa questão, nós não fazemos, ele tira a folga dele na residência dele, com a família dele, então isso é uma parte importante também para o motorista, como você comentou. Já está difícil ter motorista no geral. Se você olhar os outros mercados também, o mercado americano é um mercado complicadíssimo de motorista, né? Inclusive o Brasil está perdendo motoristas demais para Portugal. Nós temos diversos casos, acho que lá ele vai lembrar melhor que eu, de 2 ou 3 motoristas que eram nossos que foram para operar na Europa, porque a demanda lá está forte também e eles estão fazendo essa transição para lá. Então, eu acho que é justamente o que você comentou, de fazer as duas partes. Temos que manter o que a gente tem e tem que fomentar novos motoristas para poder operar, senão o futuro vai ser complicado. Temos que agir em diversas frentes mesmo. Durante a nossa conversa, vocês disseram que existem vários sensores, né, vários atuadores no caminhão, e eu queria entender um pouquinho mais quais são os sensores, enfim, os parâmetros que vocês fazem para tornar a frota de vocês mais segura, visto que a gente entende a Cordeiro aí como uma transportadora que está aí num patamar muito alto na questão de segurança, né? O que vocês têm de diferencial? Conta um pouquinho para a gente aí, só para a gente fechar o podcast. Primeiro eu agradeço os elogios. Assim, acho que bem coisa o histórico. Antigamente a telemetria ela era muito sensorial, então ela não tinha o volume de informações que nós temos hoje. Hoje a informação ela é ligada diretamente, ela vem diretamente da central do veículo. Então é informação do próprio de quem fabricou o caminhão que está chegando para a telemetria. Que alguns exemplos que nós temos, óbvio, temos as velocidade no seco, eu tenho a velocidade de chuva, que ela é coletada através se o motorista está usando o limpador, são os sensores mais básicos. Banguela, né, que o motorista anda em neutro para tentar economizar combustível, freada brusca, você tem a própria arrancada brusca, que é interessante, uma freada brusca, uma arrancada brusca, a carga pode balançar ali. Então, é um indicador não só de segurança para nós, mas também da qualidade do serviço. Nós temos indicadores de economia de combustível, como quanto tempo o motorista guia na faixa verde, ou seja, na faixa econômica, quanto tempo ele fica com o motor ligado com o veículo parado, ou seja, não produzindo nada, né, da questão até da sustentabilidade que nós comentamos. Tem sensor de cinto de segurança, para verificar se ele está realmente cumprindo a legislação. Temos medidas de proteção do veículo, excesso de rotação, se ele está utilizando o freio motor correto.
os mais novos que saíram recentemente, a pressão do sistema de freio, para saber se o sistema de freio está ok através do próprio rastreador, e a questão de força G lateral, ou seja, o quanto o caminhão está inclinando nas curvas. O que essa informação traz para a gente? Ela auxilia, óbvio, a essas economias operacionais. Eu posso prever problemas, ou seja, eu tive uma freada brusca, eu vou analisar onde foi aquela freada brusca. Aconteceu uma vez? Não, já aconteceram 30 vezes no último mês. De repente, aquilo é um ponto interessante. O que eu posso fazer com essa informação? Eu posso definir uma área dentro do mapa do sistema e colocar um alerta específico. Uma área de risco. Isso, área de risco, obra à frente. Eu posso utilizar parâmetros diferentes. Por exemplo, a minha velocidade máxima no seco são 80 km por hora. Se chegar acima disso, o motorista vai receber um alerta. Mas eu tenho uma serra, por exemplo, a Serra das Araras de São Paulo para o Rio de Janeiro, uma serra perigosa, é comumente conhecida, vários acidentes ocorrem lá em geral. Eu posso definir essa área. E a serra, qual a velocidade é lá? 40 por hora. Então, eu posso dar um alerta para o motorista quando ele entrar nessa área, comentando, entrada em área de serra, velocidade máxima 40 km por hora. A velocidade do veículo automaticamente desce de 80 por hora para 40 por hora, ou seja, o alerta que era 81 vai ser ligado a 41 durante todo o trajeto da serra. Ele saindo desse quadrante ou desse espaço delimitado, ele recebe um outro alerta que ele está teoricamente liberado, a área de risco passou e ele pode voltar a tocar normal. Então, ou seja, é um ferramental que nós temos, por isso que eu até comentei anteriormente, você precisa de literalmente uma análise de Big Data para poder pegar todas essas informações, popular tudo e agregar no seu sistema, especificamente para a sua operação. De repente, um local que a velocidade você está numa velocidade adequada, mas é uma curva mal feita. De repente é uma curva que o caminhão inclina para fora, né? No sentido dele tobar, você percebe isso na força G, já alerta, perigo, curva perigosa. Então, não só a sinalização da estrada, você pode criar suas sinalizações para proteger mais ainda preventivo, né? a frota. É ser preventivo, isso é muito legal. Exato, é bem interessante. Bom, pessoal, acho que é isso. O nosso podcast está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente a participação dos meus dois convidados que aceitaram o convite aí prontamente, abriu o coração aí falando de como que eles fazem aí, como que é a segurança da empresa deles. Acho que quando a gente fala de segurança, não existe o que não pode ser falado, né? Quando a gente fala de segurança para uma transportadora, eu estou falando de segurança para todas as pessoas e toda a comunidade que está em volta daquele veículo rodando pelas estradas. Então, acho que é gratidão mesmo a palavra pela participação de vocês. E é isso. Obrigada de coração e vamos manter contato, vamos pensar aí num próximo episódio e para ter vocês aqui com a gente, tá? Foi muito legal. Legal, Sofia. Eu agradeço mais uma vez. Nosso contato é eterno, porque nós estamos juntos na operação, né? E agradeço a todo o seu time também pelos compartilhamentos de informações, como eu já disse lá no começo, né? É importante para nós, porque o resultado de vocês, nós efetivamente, de alguma forma, fazemos parte, né? Tá bom? Continuidade de sucesso para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem bem, viu? Eu agradeço também o convite, né? Acho que foi muito gratificante a gente poder expor as nossas ideias, conhecimento, as iniciativas. Como a Sofia comentou, esse tema não é da DPA, não é da Transcordeiro, esse tema é da população em geral, afeta todo mundo que está nas estradas, que está se deslocando aí. A gente tem que tratar isso com muita consciência e responsabilidade. Segurança não dá para negociar, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante, a gente preza muito por ela também dentro da empresa no dia a dia, e
fica à vontade se tiver outro tema, algo mais que a gente possa agregar. A gente adora participar desse tipo de iniciativa. E obrigado. Nosso terceiro episódio termina aqui. E antes de me despedir, queria deixar aqui o convite para que vocês assistam o nosso próximo episódio, ou então que conheçam os nossos outros episódios. Vocês serão avisados pelas suas plataformas preferidas de podcast, caso vocês estejam inscritos. Nós estamos também super abertos a responder as dúvidas de vocês, estamos aí super abertos a receber aí dicas de conteúdo, enfim. Quer participar do podcast? Manda pra gente, tá? O Rumo Seguro tá no YouTube, como @Rumo Seguro, tá no Instagram, @Rumo Seguro DPA, ou então pelo e-mail, rumoseguro.br@gmail.com. Obrigada e até a próxima.